Começando com o pé direito, a 15ª edição do SabinoCast, grande Eric Garcia. Cara, 15ª edição, que legal, cara. Eu tô muito feliz, velho, muito mesmo. Tá lá, 15 edições, cara, olha, só a gente sabe como que é, né, cara? É ralando na ostra, né? Ralando, mas vale a pena, né? E só convidado top, né, velho? Só convidado top, inclusive, assim, a gente tá muito feliz porque a gente tá conseguindo perceber que a gente tá conseguindo gerar valor, tanto para quem tá acompanhando a gente em cada edição, a nossa audiência, também os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, o pessoal que vem para cá da entrevista. Isso. A Josete, que é uma grande parceira nossa, eu sei que fechou vários clientes depois que ela veio aqui da entrevista, então a gente fica muito feliz com isso, porque esse é um dos propósitos do SabinoCast, é a gente poder fomentar aqui em Sorocaba e na região metropolitana um conjunto de empreendedores que tem um propósito, que entreguem um bom serviço, um bom produto e que principalmente queiram o bem do outro, né, Ericão? Com certeza, porque, cara, não é só São Paulo, Rio de Janeiro que acontece a vida. Tem vida no interior também. Pô, um monte de gente interessante, inteligente e que vem aqui. E posso falar também, né, Jorge? A gente aprende muito com a galera que vem aqui, né, cara? Sim. Demais. Então você que tá vendo aí, de repente você pode estar aqui também conversando com a gente, olha que legal. Se você tiver uma pauta legal, uma pauta interessante, que seja voltada para pessoas que se interessem por desenvolvimento pessoal, voltada para líderes, para empreendedores, empresários, empresárias e por aí vai. Então nessa 15ª edição tem patrocinadores novos começando e eu quero desde já mandar um abraço para a Vanessa Segamark, lá para o Pedro Conte da Monico Spaces, que está com a gente desde o início, desde o primeiro episódio. Muito obrigado para vocês, Vanessa e Pedro. Então você que é empreendedor, empreendedora ou trabalha na iniciativa privada e quer ter aquele dia fora do escritório, lá é o lugar certo para você. Ou se você empreende e está procurando um local para alocar a sua empresa, lá também é o lugar certo para você. Porque além de tudo, Ericão, além de ser um lugar incrível, ainda é um lugar onde agrega valor ao seu serviço, né? Com certeza, se você também quiser só fazer uma reunião lá, rápida e breve, também tem um lugar para você fazer isso. Às vezes a empresa está muito conturbado, está passando por alguma mudança. Cara, mas eu não quero ficar o dia todo no Mori. Você vai lá e agenda um horário, 1 ou 2 horas na sala de reunião, que é incrível, incrível mesmo. Vai lá conhecer, faça um test day, você vai gostar. Test day. Inclusive, hoje rolou durante todo o dia como que é? Open Shop, não é Open Shop? É, Open Shop. Open Shop, da barbearia. Barbearia é um lugar maravilhoso. Você cavalheiro, que gosta de manter a sua barba bem aparada, seu cabelo bem aparado, lá é o lugar certo para você. Os caras bombam em Sorocaba. É uma das maiores referências em barbearia na cidade, em toda a região. Inclusive, assim, tem vídeos dos caras que entrou no trend Topics do Facebook. Miguel Carvalho, né? Miguel é muito fera. Então, conheça, toda quarta-feira você pode cortar o seu cabelo ou a sua barba, ou os dois, e tomar cerveja o dia inteiro se você quiser aguentar. E como eu sempre falo, autocuidado é terapêutico. É bem lembrado. É terapêutico. Vai lá, cara, vai lá. Muito bom. E tem também a Constru Lima Engenharia do nosso amigo Paulo Lima. Grande Paulo. Beijo pra você, Paulão. Eles que são especialistas na construção de imóveis populares de alto padrão na região de Sorocaba. Então é um lugar certo para você que está procurando seu primeiro imóvel ou seu segundo imóvel, quer morar num lugar bacana, bem construído. Vai tomar um café com o Paulo Lima lá em Mairink, certo? Jorge, você sabe de uma coisa? Quando a gente fala de Paulo, de Constru Lima, me vem uma coisa assim que é confiabilidade e segurança, cara. Sim. Porque hoje você vai investir sua grana, e muita gente faz isso, né, de comprar imóvel na planta, até comprar um imóvel. Mas às vezes o lugar onde você vai comprar faz a diferença, porque você pode perder dinheiro. E, pô, o Paulo vem aqui, ele já deu entrevista aqui, ele patrocina a gente, ele apoia a gente, cara de total confiança. Então vá lá, converse com o Paulo, entre em contato na Constru Lima, que você não vai se arrepender. Inclusive no canal do SabinoCast, lá, SabinoCast, pode buscar tudo junto no YouTube. A primeira entrevista, o primeiro episódio foi com o Paulo Lima. Então se você quiser conhecer um pouco mais do cara, sugiro que você assista o episódio. E agora eu quero falar da Tab Group, Ericão. Então, você empresário, você empresária, a sua empresa anda sofrendo com paradas inesperadas de máquinas na sua produção? Pois é, já pensou em ter uma empresa que cuide de toda a gestão e manutenção de mão de obras e máquinas para que você evite surpresas em seu processo? Pois é, gente, ganhando assim redução de custos e aumento de vida útil de suas máquinas. Seja engenharia, climatização, elétrica e outros, o grupo TEB conta com os melhores profissionais e mão de obra especializada para lhe atender. São mais de 35 anos oferecendo segurança, confiabilidade e qualidade. Quanto tempo no mercado? Mais de 35 anos, são mais de 3 décadas, cara.
São bons, hein? Só eu tenho 37 anos, cara. Nem parece, tinha 2 cara. anos. Nem parece. Você tem 37? Eu sou jovem ainda. E, cara, hoje estreando com a gente com o pé direito a Mega More Corretora de Seguros, Ericão. Pô, cara. Douglas, beijo pra você, cara. Você sabe que o Douglas é um cara muito, muito legal ali. Pô, o Douglas é coach. O Douglas... Cara, o que o Douglas faz? Faz muita coisa. O Douglas, ele tem uns 500 anos. Tem uns 500 anos. E o cara é corretor de seguros, cara. Corretor de seguros. Então você que tá buscando aí corretagem para vários segmentos. Eu até falei aqui, ó. Eu ia falar os segmentos, mas na verdade são todos. Eu tenho aqui tudo marcado aqui, ó. São mais de 30 anos de empresa também. Tem todas as soluções em seguros, tais como seguro de automóvel, residencial, empresarial, industrial, de vida, individual e global, acima de 2 pessoas para PJ, seguro saúde, seguro viagem, seguro para moto, seguro para implementos agrícolas, seguro de responsabilidade civil. Cara, para muita coisa, enfim, gente, é o lugar certo para você que quer ficar assegurado. Cara, mas onde a galera pode ver isso de todas as informações? Bom, eu tô aqui com o Insta dele, @Megamore Corretora de Seguros, @Megamore Corretora de Seguros, e você vai ficar por dentro de tudo que você pode fazer para ficar em paz. Show. Bastante gente, né, cara? Pô, que legal, hein? Sejam bem-vindos, nossos patrocinadores. Muito bom. Então, vamos começar a conversar com o cara, então. O cara que é o mago do Enneagrama, né? Esse cara é assim, tem pessoas que passam na vida da gente, né, Jorge? A gente, pô, legal, né? Tem pessoas que não somam, mas esse cara veio pra somar e soma demais na vida. Demais, esse aí foi fera, viu, meu? E é ainda, né, cara? E aí, seja bem-vindo, meu amigo. Gratidão, obrigado pela introdução aí, viu? Muito obrigado. Eu que tenho uma honra aqui muito grande de ter sido convidado, né, por 2 pessoas aí que eu admiro, um trabalho que eu tenho visto crescendo assim, vertiginosamente, né? Então, assim, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Como que é o seu nome artístico? Eide Oliveira, Eide da Torre ou Eide Oliveira da Torre? Olha, só Eide já é difícil o suficiente. Não vamos deixar só como Eide, né? Já não vai ter muito homônimo mesmo, então o Eide tá ótimo. Só dar um recadinho, você que tá no Instagram, aí você pode mandar aqui suas perguntas, porque hoje o assunto, eu sei, não dá pra gente trabalhar isso aqui em 1 hora, não dá, é muita coisa. Mas se você quiser mandar perguntas, pode mandar aqui que o Eide vai responder tudo, livro aberto pra você. Se você também estiver passando por aí, fala, Eric, mas eu quero ir pro YouTube. Onde que eu vou, Jorge, no YouTube? SabinoCast, busca lá no buscador, SabinoCast, tudo junto, você vai encontrar o canal. E curta lá o canal, SabinoCast, essa força, compartilha também, ativa o sininho. Eu já mandando um abraço aqui pro Daniel de Cesário de Tapetininga, falou boa noite pra vocês. E Eide, quem é o Eide da Torre? Conta pra gente. É um buscador, é alguém que tentou reunir, acho que o máximo aí de conhecimentos para fazer gestão, para fazer... uma empresa, né? E depois para fazer com que tudo que eu aprendi, tudo aquilo que me passaram, né? Tanta coisa que eu recebi, né? Através de tantas pessoas, que eu também pudesse somar um pouco aí no mundo, né? Devolver um pouco, pelo menos, de tudo aquilo que eu recebi, né? Então você acabou adentrando as ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para favorecer a gestão da sua empresa. Exato. E a partir daí nasceu no ano passado, se não me engano, o Instituto C30, é isso? Exatamente. E como foi essa trajetória, cara? Pois é, eu tenho uma trajetória de praticamente comercial, né? A gente sempre deu muito foco, né, para serviços, produtos, né? A gente sempre trabalhou com indústria, serviço, comércio. A gente teve, meu irmão também, desde o início, né, como meu sócio. Tive vários, né, sócios, vários colegas, amigos aí que vieram trabalhar e somar também, né? E a gente sempre procurou fazer alguma coisa diferente. A nossa ideia sempre foi, mesmo que fizesse alguma coisa de serviço, produto, na empresa, a ideia era fazer alguma coisa que ajudasse de uma forma diferente as empresas. A gente tinha um cuidado, né, um olhar ali mais humano, mesmo que fosse software, né, que era o que a gente fazia no começo. Então a gente tinha um olhar ali muito humano, né, para um software que fosse um pouco mais intuitivo. E aí você tem que entender como é que a pessoa que vai usar o software pensa, quais são as dificuldades que ela tem. Então eu me sentia muita vontade nesse papel, de olhar a demanda do usuário, de ficar, né, bastante tempo ali conversando, entendendo como é que funcionava o processo dele para conseguir ajudar ele no software. Eu sempre tive um olhar muito apaixonado, sempre fui muito assim, curioso em relação às pessoas. Assim.
né? Tudo aquilo que movia as pessoas, eu gostava de olhar e observar e analisar. Eu acho que eu sempre fui analista sem saber, né? Uhum. E então foi meio que por acaso. Eu comecei nesse olhar do cliente, tentando ver o que o mercado fazia para aquele cliente, como a gente podia ser melhor. Né? Legal. Então, assim, fazer com que aquele software se diferenciasse pelo conteúdo humano, né? Me ajudou muito em vendas, né? Porque eu sempre gostei de vendas, né? Sempre gostei de me expor, gostei de falar. Então, o fato de eu ter essa facilidade também me ajudou bastante. E aí depois eu comecei a divulgar um pouco mais internamente, digamos, esse foco, né? Então a gente tentou fazer uma empresa mais humana, uma empresa que buscava mais empoderamento, buscava um pouco mais de autonomia. Então, e não existiam muitas referências, eram poucas referências que a gente tinha na época de empresa que realmente trazia esse olhar ali pro conceito, né? Que época que era isso daí? A gente começou a empresa basicamente em 2000, né? Então... Até o coach, acho que nem tava aqui ainda. Já existia, mas não tinha bombado, né? Era incipiente ainda, né? Tá. Uhum. Então, nessa época, aí a gente começou a ter esse foco também humano dentro, né? E aí eu achei que eu estava muito bem preparado e descobri com o tempo que, na verdade, o que eu trouxe não era muito adequado para o ambiente corporativo. E aí eu comecei a ter muita dificuldade, né? E muita gente me falava que aquele estilo de gestão estava errado, que aquilo não era eficiente, que a gente precisava mudar. Era como se aquela gestão tradicional, aquela gestão, né, patrão-empregado, né, tivesse que voltar. Né? E a gente, cara, mas a gente não se adapta muito com isso. Aquela clássica, manda quem pode, obedece quem tem. Exatamente, exatamente. Né? Então, a gente não adaptava muito com isso. Né? A gente tinha uma visão diferente e a ideia era não perder isso. E aí eu tive que me desenvolver, teve jeito, tive que me desenvolver, porque a dificuldade ficou muito grande. Então, assim, eu fui procurar o autoconhecimento por dor, não foi por... Embora... Foi uma necessidade, então... Exato, embora eu tivesse muita curiosidade, muita sede por aprender e gostasse né, desse lado humano, mas foi por problema. E aí, de duas perguntas, não sei qual sequência você vai usar. Primeiro, o que é Enneagrama? Enneagrama é uma ferramenta. É uma ferramenta que vai ajudar... E já na segunda, já... Tá, manda. Primeiro, o que é Enneagrama, e segundo, por que você quis usar Enneagrama? Tá, então vamos lá. O Enneagrama é uma ferramenta. É uma ferramenta de perfil comportamental. Né? É uma ferramenta de análise. É uma ferramenta que ensina empatia. Ensina empatia. Empatia e comunicação. Eu diria que se ela consegue ensinar algo para a equipe, é empatia e comunicação. Que legal. Porque a gente tem ferramenta, por exemplo, como o DISC, que traz muita informação sobre si mesmo. Né? E a pessoa que recebe um DISC evolui muito, sem dúvida, mas ela não tem, talvez, tanto esse foco no time, ou no ambiente que ela está inserida ali, ou na família. Tem né? foco em performance, talvez. Ali. Exato. Nas habilidades que vai precisar desenvolver, né? Talvez ali no como vai se desenvolver. Né? Tá. E o Enneagrama ele explica muito mais o porquê. Por que nós somos programados dessa maneira, por que a gente enxerga as situações da maneira que nós enxergamos. O Enneagrama está mais ligado para o interno, para o interior? É mais para a origem, não para o interior. Talvez o DISC também, quando você tem um bom aplicador, né? Por exemplo, vocês são mestres no DISC, né? Então vocês fazem uma análise que talvez esteja muito além de um DISC de mercado, né? Pela experiência que vocês agregam, pela formação, né? Enfim, vocês conseguem, junto com o DISC, já trazer muita informação que não era nativa da ferramenta do DISC. Né? Mas o Enneagrama não. O Enneagrama vai conduzir você para uma história familiar ali, vai conduzir você para né? Algo que talvez a própria pessoa não consegue enxergar. Tá. Porque o DISC é muito claro, né? Quando você fala para a pessoa, você é executor, mas é óbvio que é um executor, né? É nítido, né? É nítido. O Enneagrama não é tão óbvio. Né? As questões que ele traz não são óbvias. A gente muitas vezes não pensou para aquele ângulo. Ou muito menos pensou que um problema de infância ia influenciar no trabalho daquela pessoa. Atual, exatamente. Né? Independente da idade, né? Exato. Como ela vai projetar no ambiente de trabalho dela, a família, né? Uma relação familiar ali, uma relação de pai e mãe, né? Então, eu acho que essa é a principal
sacada do Enneagrama, assim, onde a ferramenta se destaca mais, né? Pela facilidade com que ela traz essas informações muito profundas. E por que você buscou essa ferramenta para usar na sua empresa? Foi por acaso. Eu conheci a ferramenta justamente num processo de desenvolvimento de coach, né, que foi oferecido para a nossa empresa na época. E a ideia era capacitar a gestão, né, a diretoria da empresa, os sócios, né, e a diretoria. E no segundo passo, nós capacitaríamos toda a equipe, né? E eu achei muito honesto o processo, né? Por exemplo, quando foi proposto, né, o processo de desenvolvimento, o primeiro alerta que me deram foi: é possível que algumas pessoas não vão ficar na empresa. Caramba! A gente vai aplicar uma ferramenta que essa pessoa vai se enxergar com tanta profundidade, vai se enxergar com tanta clareza, que talvez ela descubra que a motivação dela não é ficar aqui, ela quer fazer outra coisa. Nossa! Né? E como é que você sentiu isso? Cara, mas isso é bom, né? Eu acho que... Aliás, esse sempre foi o foco da empresa, né? Legal, que era desenvolver as pessoas. E se ali for um momento onde a gente consegue trabalhar junto, consegue agregar para os dois lados, ótimo, né? Se por alguma razão os desenvolvimentos, tanto da empresa quanto da pessoa, levam, né, outros caminhos, é natural também, faz parte do mercado. Né? Então a gente levou muito na boa. Falou, tá bom, a gente aceita o risco de perder alguma pessoa, né? E a gente espera que as melhorias, né, tragam mais benefício do que risco, né? E a gente tinha muito problema de comunicação. É incrível, mas a gente tinha muito problema de comunicação. Eu me considerava um comunicador. Olha só. Né? E a gente tinha muito problema. Eu acho que eu era o que mais causava problema de comunicação na empresa. Porque o problema no comunicador é que ele fala com todo mundo. Então, se você não fala bem, ou se você não entende bem as pessoas, você vai trazer muito problema para a equipe. Porque aquele que não fala nada fica quieto no canto dele, ele não espalha o problema, né? Ele se posiciona também. Ele não se posiciona. E eu me encontrei nessa posição, onde eu criei muito problema, e aí eu falei, não, então a gente precisa desenvolver. Então a gente fez esse treinamento do coach, né? Me formei em coach, e esse coach usava o Enneagrama. E a gente ficou espantado com o que respondeu fora da empresa, né? A gente fez um curso na empresa, mas a gente viu todas as pessoas se desenvolvendo na família, melhorando a empatia, sabe? Muitas vezes voltando a ter um relacionamento com, né, pai, mãe, né? Melhorando a relação com noivo, noiva. E aí a gente falou, cara, essa ferramenta é muito boa, não é só para a empresa, né? E aí eu comecei a me especializar nessa ferramenta. E aí essa ferramenta eu fui me aprofundando, é uma ferramenta, né, como vocês sabem, muito abrangente, né? Sim. Profunda, né? E aí depois me levou para psicanálise, né? Porque eu tinha que aprofundar ainda mais na ferramenta. Então, e aí esse trabalho daí me levou para essa outra vertente aí que virou meio que uma spin-off, né? Virou um trabalho, na época era um plano B, era um plano meio digamos quase que um tempo livre, né? Um desenvolvimento para o tempo livre, e depois virou uma atividade principal. Olha só. Né? Mas veio por conta desse primeiro desenvolvimento no coach. E acabou surgindo aí, então, o Instituto Citrinitas, né? Exatamente. O que faz o Instituto Citrinitas? Citrinitas ou Citrinitas. O Citrinitas, ele integra várias áreas de conhecimento, né? Várias ferramentas. Justamente visando complementar, digamos assim, os gaps de cada ferramenta, né? E também acelerar o processo. As pessoas têm pouco tempo hoje, né? As pessoas precisam de resultado e tudo acontece muito rápido hoje, né? Então a ideia do Citrinitas foi unir a psicanálise, o Enneagrama, que por si só já traz um conhecimento profundo, rápido, né? Traz uma transformação grande também, e unir constelação familiar, né? Ou constelação empresarial, por exemplo, né? Você acredita hoje, desculpa cortar, que as pessoas estão buscando mesmo o desenvolvimento, mas assim, por uma questão de querer evoluir ou para querer ser um amador? O que você vê disso? Principalmente a área empresarial, né? Que você sempre circulou por essas áreas aí. Eu acho que a evolução do empresário também é uma dor, né? Sim. Ele projeta talvez uma dor
pessoal, familiar ali num sistema um pouco maior. Né? Quando você olha uma empresa, não deveria, mas é basicamente uma família. Né? Sim. As relações são basicamente familiares. Fica muito tempo junto, né? Fica mais tempo junto na empresa do que com a família, né? Mais tempo junto. Então você descobre que, na verdade, aquilo é uma grande projeção familiar. Né? Então, se você resolve uma projeção familiar, você resolve uma relação, um desempenho, resolve uma comunicação. Né? Porque tem muito colaborador que acaba projetando o pai no dono da empresa, Exato. Ou a mãe na dona da empresa e vice-versa, né? Relações hierarquicamente semelhantes ali, viram irmãos, irmãs, né? E aí trazem todo tipo de comparação. Isso é muito comum. Aí tem ciúmes, fazem biquinho. Exatamente. Ficam de mal. Exatamente. Não é? É verdade. O que vai causando um clima organizacional denso. Eu sempre fui alertado para isso. Todo mundo que falou para mim, quem tem equipe grande, o líder de uma grande equipe, que faz gestão de um número grande de pessoas, vira psicólogo informal. Porque você aprende a lidar com cada temperamento, aprende a lidar com... Porque geralmente o líder é o cara que vai ouvir, né? Chega um colaborador e fala fulano não sei o que, sei lá. Sim. Aí o líder tem que absorver isso para contornar trabalhar internamente, devolver diferente. Mas olha que interessante, e se o líder não está resolvido? Nossa. E o pior ainda, que eu ouvi isso nos meus processos, né? E quando o líder criou o problema? E quando a equipe está repetindo o problema do líder? Nossa. Né? E eu ouvi isso em vários processos, inclusive do nosso amigo Jorge Sabino. Né? E isso é um problema. A gente estava comentando sobre na área cega, né? Eu não via. Né? Quer dizer, não tem como ver. Não tem como ver. Se alguém não abre meu olho e fala, olha, a análise imparcial é essa, eu ia continuar errando, fatalmente. Né? Posso mandar alguns abraços aqui? Por favor. Bom, como já disse, Daniel de Cesário de Tapetininho, um abraço, Daniel. Tem o Ernie Kempfer aqui também, boa noite, de Sorocaba. Chegou a Thaisa K, boa noite. Thaisa, beijo pra você, hein? A Josete chegou, grande Josete, grande coraçãozinho. E o grande Gandhi, é o nome do cara, Gandhi Fagundes, lá de Campinas. Boa noite e um grande abraço a todos. O Gandhi. Beijo pra você, seu lindo. A Fátima, Debbie Viana, Diego Nobre, Tere Rosa, Nelsinho, Hugo, a Sou Ribeiro tá por aqui, Supreme Café Sorocaba, que legal. Que legal, muito bom. Blue Barros, Jurandir, que legal. Galera, manda as perguntas. Jurandir é grande psicanalista, hein? Legal. O Marcos Ignez tá por aqui também. Grande Marcão. A Bia, a Claudine Sakalauskas, que legal. Angélica, nossa colega, nossa amiga. Mande as perguntas aqui também sobre Enneagrama, alguma questão que você tem dúvida aí. Agora, quer mandar uma? Posso mandar aqui? Pode mandar. E Eide, a gente sabe que o Enneagrama ele apresenta 9 tipos de personalidade e 3 subtipos em cada personalidade. Geralmente quando eu vou fazer uma evolutiva eu falo que a personalidade é o foco e o subtipo um foco fino, né? Você consegue dar um overview aí dos 9 tipos para quem nunca ouviu falar, por exemplo, da ferramenta e como que pode ajudar um empreendedor, uma empreendedora ou uma pessoa que busca autoconhecimento? Você pediu uma aula para ele agora, né? Não, pedi um workshop, né? Basicamente, só falar dos 9 tipos, não sei se tem tempo essa noite. Não, Mas vamos falar bem rápido, né? Claro. Os 9 tipos são muito específicos, né? E as pessoas tendem a criar um estereótipo. Mas, na verdade, como você disse, o subtipo ele já começa a classificar um pouco melhor. Ele já dá mais precisão nessa classificação. O primeiro tipo é o perfeccionista, né? O tipo 1, né? O perfeccionista. Então é uma pessoa muito rígida, bastante moral, seguidora de princípios, é uma pessoa que gosta de normas, né? Procedimentos, tem que estar tudo muito bem descrito, tem que estar muito bem claro, né? Tudo aquilo que se espera. Né? E a gente descobre que são pessoas que vão muito bem em planejamento, né? Eu brinco muito em curso que eu falo, se você foi numa festa, a comida chegou na hora certa, estava na temperatura ideal, né, as mesas todas arrumadas, tinham, sabe, tudo foi muito organizado, tinha um tipo 1 nos bastidores dessa festa, né, organizando essa festa, esse show, enfim. Então o 1 ele tem naturalmente uma aptidão para planejamento. Né? Aí a gente tem o tipo 2, que é o ajudante,
né? O 2 ele é um perfil muito social por natureza, embora tenha também a variante social, né? A gente vai encontrar uma variante mais transmissora, né? Também chamada de sexual, né? Social. A social, no caso do tipo 1 e 2, por exemplo, eles se confundem um pouco. Porque o 1 também gosta de ajudar. O 2 ele é ajudante, mas o 1 também gosta de ajudar muito. E muitas vezes eles trocam, eles se enganam na classificação. Né? O 1 se acha 2. Né? E muitas vezes o 2 tem muita característica do 1. Então a gente tem uma sobreposição também grande aí. Mas enfim, o 2 é um ajudante, é uma pessoa muito empática, né? Ele tem uma característica grande de observar as pessoas e saber quem precisa de ajuda. De saber... O 2 ele não sabe falar não? Ele é um dos tipos que não sabe falar não é o único. Tá. Né? Depende do que é esse não, para qual foi a pergunta. Né? Se for a pergunta me ajuda, obviamente ele não vai saber falar não. Na hora, né? Não sabe falar não mesmo. Né? Mas outros tipos também não sabem falar não. Sim. Né? Então o 2 ele é aquele tipo muito simpático, né? No geral são muito vendedores, muito sedutores, né? São tipos que buscam os grupos, né? Eles buscam o centro das atenções. Né? A gente tem o 3, né? Que é chamado de vencedor também. Tem várias nomenclaturas para Enneagrama. Eu falo aquilo que é mais comum para mim, né? Mas tem várias. Se você pegar vários livros de Enneagrama, vários autores diferentes, encontra nomes diferentes. Né? Então o 3 é chamado de vencedor, né? E o que a gente encontra no 3? Pessoa extremamente focada, workaholic, né? Onde a carreira profissional está em primeiro lugar, né? Onde o título é muito importante, né? A graduação é muito importante. É uma pessoa extremamente identificada com a função. Então é importante para ela, por exemplo, gerente geral. Se você tira o geral do cartão de visita, peraí, mas eu sou gerente geral, né? Então, aquela identificação é como se a posição dela fosse a identidade dela. Entendi. Como se ela fosse a posição. Né? A gente brinca que ela introjeta facilmente os valores da empresa. Então, se ela entra na Coca-Cola, então eu trabalho na Coca-Cola. Né? Então, assim, quando ela entra em alguma líder de mercado, ela veste a camisa daquela empresa e praticamente corta qualquer coisa do concorrente, né? Então são pessoas que a identidade está intimamente ligada àquela profissão, né? Àquela atividade dela, né? E gostam, elas preferem se tornar conhecidas por aquilo, né? Elas gostam daquela atenção. 3 também gosta muito de chamar atenção. A gente tem o 4, que é chamado de intenso romântico, né? É um tipo muito mais emocional, dá mais vazão para as emoções, muito mais sensível. Tem uma leitura muito boa das pessoas, né? Então a gente vai encontrar o 4 os grandes artistas, músicos, poetas, né? São pessoas que têm apresentadores de TV, né? Desenvolvedores de oratória, né? Então o 4 é um camaleão, né? Ele tem essa vantagem de introjetar outros tipos. Ele consegue até certo ponto vestir outros tipos do Enneagrama, né? Ele tem essa facilidade. Óbvio que tem um custo a se pagar, né? Custo a se pagar, não precisa falar aqui do custo. Não vamos falar. Agora, por isso que tem muitos atores, atrizes também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Na área artística você vai achar muito tipo 4, né? Predomina, né? De fato. O 5 eu brinco que é o tipo de engenheiro, mas é um analítico, né? É um analítico, investigador, né? Então o 5 é um padrão muito mais mental, uma pessoa extremamente lógica e racional, que se apoia sempre em fontes de conhecimento. É uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de colocar a própria opinião, se aquilo não estiver bem embasado. Então ela vai sempre recorrer para algum tipo de autoridade. Pode ser um livro, uma lei, pode ser um grande autor ali, alguém que consegue assumir a responsabilidade por aquela informação. Ele se esconde atrás da opinião que ele buscou. Então os professores universitários são 5, por exemplo. Eu não digo todos os professores universitários, mas certamente muitos são. É que o 5, ele é um grande estudioso, mas nem sempre ele tem facilidade em passar o conhecimento. Aliás, os 5, a maioria, eles têm uma dificuldade em ensinar, né? Eles têm essa didática. O 5, pela característica de ter muita lógica e racionalidade, ele não tem leitura. Entendi. Ele tem dificuldade de saber quando o outro está realmente na mesma frequência ou não, se o outro está conseguindo... Ele não tem leitura das pessoas. A maioria dos 5 que procura desenvolvimento no Enneagrama tem muita dificuldade na parte social dos relacionamentos. E aí
dificulta a área de ensino. Entendi. Né? A pedagogia é complicada, porque no geral são pessoas extremamente tímidas, muito concentradas, que leem muito. Né? Então tem uma característica de aprender muito, mas para passar o conhecimento é um pouco mais difícil. Também não põe em prática, né? Ele tem muita insegurança, né, para utilizar o conhecimento. Eles estudam e nunca acham que sabem o suficiente. Né? É uma característica deles. Né? Aí a gente vai encontrar o 6, né, que eu brinco que é o tipo da segurança. Né? O 6 ele está muito ligado à insegurança. Né? O 6 ele teve dificuldade na formação da própria autoconfiança. Né? Então ele, em virtude de algum trauma que foi sofrido lá na infância, a característica dele é de ser um pouco pessimista. Mas não é pessimista, é uma dificuldade de interpretação do mundo. Ele busca os cenários que podem dar errado para se proteger, para se preparar, mas aí as pessoas leem isso como uma pessoa extremamente negativa e pessimista, mas não é. Ele simplesmente está procurando a maior estatística ali do que pode dar errado para se proteger. Né? Então são pessoas muito conservadoras. Né? O 6 é uma pessoa mais conservadora. Então dificilmente eles vão para uma área de empreendedorismo, dificilmente eles arriscam alguma coisa que precisa de alto risco, né? Sair de um emprego, por exemplo, funcionalismo público, de alguma coisa que tem muita segurança, para arriscar ganhar um pouco mais, uma carreira, não vai. Tem dificuldade, se frustra muito por esse processo não acontecer. Né? Então a gente encontra muito isso. Então o 6 ele acaba também, né, predispondo a algumas atividades que são mais estáveis. Né? São pessoas que buscam estabilidade. Né? Se preocupam muito com a segurança. A gente tem o tipo 7, né? A gente brinca que o 7 é o sonhador ou viajante, né? Então, o 7 ele tem muito em comum com o 4, no sentido de boa leitura emocional. Né? O tipo 7 ele tem, no geral, uma boa empatia. Né? Eles se relacionam muito fácil. Os 7 sempre estão felizes, né? Sempre eles vão numa festa, eles estão sempre conversando com toda a tribo, com todo tipo de personalidade, eles se adaptam muito fácil, né? Então, são muito queridos nesse ponto. Mas eles têm uma dificuldade em realização, porque a facilidade que eles têm de aprender e de se locomover entre os ambientes faz com que eles não tenham solidez, que eles não tenham, né? Quer dizer, a gente brinca que a grama não cresce no pé de um tipo 7, né? Porque ele já está mudando, ele faz um curso, já não gostou, vai no outro. Aquele emprego, não está legal, vou no outro. E a vida é uma constante mudança, né, onde você não encontra ali estabilidade. Né? Você descobre que ele está buscando algo que ele não encontrou ainda. Ele vai buscar sempre no outro, e no outro, e no outro. Outro curso, na outra pessoa, no outro ambiente, na outra religião. Né? Então também fica um pouco instável. Né? Mas eles têm muita facilidade para desenvolver pessoas, eles têm muita facilidade para liderar muitas vezes. Eles conseguem trazer energia para os ambientes, eles conseguem trazer dinâmica, né? Eles têm uma energia muito contagiante. Depois uma pergunta do Franz aqui para você. Beijo para você, Franz. Se foi o Franz que perguntou, com certeza ele está querendo me sacanear, mas não tem problema, a gente vai responder a pergunta dele, né? Porque esse aí ele manja mais enneagrama do que eu, mas tudo bem. E o 8, que é a gente chama ele de poderoso, né? O 8, a característica dele é uma pessoa um pouco confrontadora, né? Uma pessoa que é muito aberta para diálogo mais assertivo, muito aberta para uma intimidação, né? Então são pessoas que no geral estão num nível de poder assim um pouco alto, né? Então são pessoas que têm escopo elevado, né? E impõem muito a própria vontade, né? Então juiz, delegado, são CEO de empresa, diretor, gerente. Pessoas que realmente são extremamente focadas e ação muito implacável, né, das ações ali, né? Então o 8 muitas vezes ele é considerado um tipo difícil de se relacionar, porque ele não ouve ninguém, é a opinião dele e acabou, né? Só que são excelentes líderes, né? Especialmente em situações difíceis ou em obras ali ou em atividades que exigem realmente uma liderança forte, né? Então são pessoas ideais para esse tipo de papel, desde que estejam bem evoluídas, né? Que senão tudo vira uma vingança pessoal, né? E a gente tem o tipo 9,
temos aqui um grande exemplar desenvolvido, geneticamente melhorado, do tipo 9, né? Um mutante, mestre Eric. Né? Safado. O 9, ele é o pacifista, né? Ele é o mediador, né? Ele é considerado no Enneagrama aquele que ninguém briga do lado, né? Então ele consegue ouvir todo mundo, ele consegue ter empatia por todas as posições, né? Ele consegue ter a compreensão daquilo que motiva cada um de nós, né? Então ele vai produzir nos ambientes harmonia. É o que ele mais quer, que as pessoas fiquem bem, né? Então é uma pessoa extremamente empática, muito agradável, todo mundo, né, lindo, bonito. Além disso, né, cara, não só essa característica física, né, mas ele tem essa característica de agregar muito, né, um agregador, né. Então, no geral, é uma liderança muito humana, né, os 9 são muito humanos, né, e se não tiver desenvolvido, vai causar algum problema, porque ele não se impõe muito, ele não coloca a própria vontade, ele não pede o que ele quer, ele espera que as pessoas adivinhem, né? E a gente não vai adivinhar. E aí ele se frustra, né? Então, basicamente são as características principais desses tipos, né? Óbvio que está muito simplificado. Existe muito mais riqueza dentro disso do que... Inclusive o Wilson Mello, cheguei atrasado, já tá no 6, já tá no 8. Depois você acompanha aqui, querido. Mas, se você tiver dúvida, manda que o mestre tá aqui, irmão. Posso fazer a pergunta no Franz aqui já? Vai que vai. Franz, o cara Highlander, né? É o Highlander, esse é o Highlander. Esse tem 2.500 anos. Tem pelo menos. Pelo menos. Sim. O que o Enneagrama, Ed, trouxe de benefício em sua busca? Boa pergunta. Excelente pergunta. Muitos benefícios, eu diria. Né? Não só na empresa, não só para minha atividade também terapêutica, né? Mas eu acho que trouxe muito benefício pessoal. Eu consegui no Enneagrama... Enneagrama, antes de mais nada, por isso que eu digo que, ao contrário do DISC, o Enneagrama é uma ferramenta de inclusão, onde você aprende com os outros. Verdade mesmo. Né? Então, assim, você olha para o outro com admiração. Como é que ele consegue fazer isso e eu não consigo, né? E isso traz outra visão para um grupo, outra visão para a família, né? Onde você olha as pessoas e descobre que aquela característica que antes talvez irritava, hoje é admirável, porque sem aquele perfil na família ou na empresa, não teria chegado até aquele ponto com tanta harmonia, talvez, né? A gente fala que tem que ter um time sempre heterogêneo, né? Se ficar todo mundo igual, você potencializa inclusive os defeitos, né? A ponto de ficar insustentável. Você morre por conta dos defeitos. Então, o Enneagrama traz essa visão onde eu olho para o outro com um olhar de admiração. Entendendo na história do outro que fez ele ter talvez alguma característica que eu não gosto, né? Assim como as minhas podem irritar outras pessoas, mas aonde eu consigo aprender com aquilo que você se desenvolveu, né? E eu acho que isso traz outro tipo de integração. Não é competição, percebe? Eu vou aprender com o outro. Então, se o outro é bom numa característica de planejamento, eu vou copiar eu vou introjetar esse para mim, né? Se eu não tenho solidez, eu sou um 7, eu descubro que eu preciso evoluir também para esse para ter uma solidez, né? Então, a gente vai conseguir trazer características positivas de todo mundo, né? Para fazer com que a nossa personalidade fique mais homogênea, para que a gente se prepare muito melhor, né? Hoje eu considero que eu sou muito mais empático do que eu era. Antes eu era muito sensível, mas eu não era empático de verdade. Hoje eu sou empático. Eu consigo olhar a história de cada um e falar, tem uma dor ali atrás, eu sei o que aconteceu nessa... Isso é muito legal, né, cara? Porque facilita muito o trabalho da liderança, né? Sem dúvida. Facilita muito. Sem dúvida. Eu preciso agora falar um pouquinho dos patrocinadores. Por favor. Gente, esse aqui é o 15º episódio do SabinoCast. E a gente está muito feliz porque novos patrocinadores estão chegando nessa caravana, mas caravana de onde? Mega More Corretora de Seguros chegando com a gente, @Mega More Corretora de Seguros. Se você está buscando seguros de qualquer área da sua vida, eles são os caras certos, mais de 30 anos de mercado. Entra agora mesmo no Instagram dos caras. Tem @tab.group, que também é uma empresa fenomenal. Você empresária que não quer se preocupar com essa parte de manutenção, mão de obra para suas máquinas, etc. Eles são os caras corretos para você. Entre lá no Instagram deles. Barbearia com @bar_barbearia.
o Mori Coispaces, @Mori_Coispaces, e a Constru Lima Engenharia, tudo junto, @Constru Lima Engenharia. Gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. Sem vocês, esse Sabinocast não teria chegado até aqui, Ericão. Exato. Ó, e falando aqui, né, galera, obrigado aí pela audiência aqui no Instagram, muito legal. Tá bombando também no YouTube. O FS Carvalho falou, o melhor tipo é o 9. Concordo, meu amigo. Concordo, cara. Brincadeira. E em cima do que ele falou desse comentário aqui, que foi legal, tem um melhor tipo? Não. Todos os tipos evoluídos são excelentes. E qualquer tipo que não está evoluído, sofre. Boa, aí, ó, pegou a visão. Tem perguntas aqui. Ó, o Cimei Barros, que é da Rotaract. Cimei. Grande Cimei, obrigado pela sua audiência aqui. Rotaract Vergueiro, Regional Vergueiro. A partir de qual idade é possível fazer o teste e receber a resposta com segurança? Boa. Eu recomendo a partir dos 12, 14 anos. Hoje em dia já dá para fazer uma coisa mais vocacional até, né? Mas eu acho que os resultados mais precisos, ou os mais comuns, pelo menos, da gente olhar um enneagrama, é a partir dos 18 anos. 18. Até 18, a gente ainda não tem uma expressão tão genuína, né? Ainda você tá vindo de uma... Você pega um adolescente que tá numa fase bem turbulenta, né? Tá com questão de identidade, né? Exato. Não é que o teste é ruim nessa idade. Vai dar uma direção, né? Ele pode dar uma direção. Muitas vezes é um vocacional excelente. Mas assim, talvez aquele adolescente não tenha uma clareza ainda da própria identidade, né? Não consiga responder sem projeção. Então, nota-se que a partir dos 18 anos ele fica mais preciso. Antes disso, eu diria que dos 12, 14 em diante dá para aplicar, mas tendo um certo cuidado na análise, né? Legal. Posso perguntar aqui? Vai lá. O Wilson perguntando aqui, quais os maiores sofrimentos de um 4 não evoluído? Interessante. Olha... Quem perguntou? Wilson Mello. Grande Wilson. O 4 não evoluído, ele vai ter muita instabilidade de humor. É o principal problema que eles costumam trazer para o desenvolvimento. É onde o humor varia muito rápido. Qualquer gatilho é acionado... Não é bipolar? Não é bipolar. Não é bipolar. É difícil falar, né, em termos diagnósticos, mas enfim, o 4 a gente vai encontrar muito um problema de humor, né? Um problema de humor assim, onde alguém fala alguma coisa e dispara um gatilho e de repente aquela pessoa vai para uma depressão, vai para um período muito ruim, né? Vai para uma explosão emocional. O 4 não evoluído tende a ser muito impulsivo, então as relações são muito difíceis, porque as explosões emocionais meio que vão excluindo esse 4 das relações, né? É difícil você ter a compreensão do processo que ele passa. Por isso que o enneagrama é tão bom. Mundo, né, também. Depois sim, né? Depois sim. Ele fica muito incompreendido, né? Os 4 eles relatam muito bullying, dificuldade de se integrar em grupos. Né? O 4 não evoluído, ele veste na própria personalidade aquilo que ele está sentindo. Então ele tende a mudar muito a identidade visual, né? Então traz muito problema, né, para as relações. No geral, eu acho que são as queixas mais comuns do 4, né? É a instabilidade de humor. José de Santos. Manda, Jô. Descobri que sou tipo 7 e me ajudou muito a montar estratégias para manter o foco e trazer para perto de mim pessoas que me ajudam a concluir as tarefas. Que legal. Olha que bacana. Danadinha. Ernie Kempfer. Para o sucesso de uma empresa é importante que os colaboradores tenham perfis diferentes? Sem dúvida. Sem dúvida. O perfil diferente faz complementariedade, né? Quer dizer, tem perfil que vai ter facilidade para planejamento, outros têm facilidade na relação, na leitura, né? Então, em vendas vão se destacar, em RH podem se destacar, né? Agora, tem atividade predominantemente lógica racional, contabilidade, né? Área financeira, que você precisa ali de repetibilidade, um perfil que aguenta, é resistente a uma atividade que outros vão achar monótono. Entendi. Né? Mas para um tipo 6 ali tem segurança, porque é uma coisa que está sempre no controle dele, é muito número, né? Então, realmente, eu acho que o segredo está num grupo bem heterogêneo, né? Você complementar, né? De repente, os perfis de liderança com
desenvolvimento nessa área de assertividade. Né? Então, eu acho que sim. Você ter tipos muito parecidos, talvez aconteça na engenharia, como eu brinquei antes, né? A engenharia vai ter muito 5, mas que outro tipo a gente vai colocar na engenharia, né? Natural tipo, que seja. Na engenharia também, mas é mais raro. Eu acho que o 5 predomina. Eu brinco que é o tipo de engenheiro. É tipo de engenheiro. É fato. Mas acho que tirando isso, que é muito específica a atividade, eu acho que realmente... Tem outra aqui, posso fazer? Tem mais uma aí, vai lá. Tem aqui, K. Honorato. Obrigado, viu, K? Olha, que pergunta legal. O tipo do pai e da mãe pode definir um tipo padrão para o filho? Muito bom, hein? Legal essa pergunta. Muitas vezes perguntaram isso pra mim e a gente não vê relação. Não, porque depende muito do instinto, depende muito das pulsões que a gente... Quer dizer, pode ter alguma correlação em alguns tipos. Por exemplo, a gente olha no tipo 4, onde frequente, né, na família a gente encontra outros 4, em especial na linha feminina, né? Se encontra muitas vezes a filha e a mãe como 4, né? É comum que esse comportamento passe. Mas em outros tipos a gente não vai achar isso. A mesma família, o mesmo pai, a mesma mãe vai ter um filho 2, um filho 5, um filho 7, né? Porque cada instinto vai responder de maneira diferente. Tá ligado à introjeção que a criança faz, né, cara? Tá ligado à introjeção, mas tá ligado ao instinto também. Instinto, tá. Né? Porque tá ligado senão o ambiente ia moldar exatamente, né, a criança, né? Não, 100%, né? Tanto que a gente escuta muito isso, né? Mas é o mesmo pai, é a mesma mãe, por que são tão diferentes, né? Como é que pode ser tão diferente? E como você bem colocou, né? Até gêmeos podem... Especialmente gêmeos, a gente vai encontrar... Será que tem questão genética aí também? Tem muito da questão genética. Tem comportamentos que a gente... várias vezes a gente encontra casos de pessoas que não conheceram os pais e tem características iguais, personalidade, de resposta emocional, né? Quer dizer, passa sim por genética, sim. Mas, de novo, o que determina o tipo... Aí eu acho que é importante fazer um parênteses. Pode fazer um parênteses do Enneagrama? Lógico. Então, o parênteses do Enneagrama, comparando com o DISC, por exemplo, a gente brinca com o DISC. Entre o DISC e o Enneagrama, se você tem um latão de leite ali, você passa uma concha na superfície e descobre que tem nata. Aí você fala, esse é o DISC, tem nata. Né? O Enneagrama você pega, põe lá no fundo do tacho e fala, tem leite. E o leite gerou a nata. Entendi. Entende? Concordo. A nata vem do leite. Né? Nata é um subproduto do leite. Sim, né? Sim. Mas é o leite que gerou a nata. Então, o que o Enneagrama faz é ir lá na formação da infância e descobrir que essa criança criou uma couraça contra uma dor. Essa criança, em algum momento, teve um impacto, um trauma, ela teve uma situação que ela não conseguiu elaborar, e aí essa criança ficou traumatizada por aquilo. E o que ela fez? Nunca mais eu quero encontrar essa situação. Então ela desenvolve mecanismos de personalidade onde as atitudes dela evitam aquilo de acontecer de novo. E é indiferente também, Eide, se a criança sofreu ou teve uma infância normal. Ela vai acontecer a mesma coisa com ela. Sempre ela vai ter dor, sempre ela vai ter uma falta. Sempre. Nós somos definidos pela falta, não pelo que recebemos, mas pela falta. Todo mundo tem uma criança ferida. Todo mundo tem. Não importa, né? Como foi a infância, não importa. Não existe uma infância completa, né? E nem sei se era interessante existir. Talvez o que define a nossa potencialidade é o que nos traumatiza. É a dor que vai fazer você desenvolver, não tem dúvida. Tem perguntas? Manda aí. Vamos lá. José de Santos de novo. Como saber se o perfil está evoluído? Se é que podemos chamar assim. Pode chamar assim, e a gente descobre a evolução do perfil quanto menos você usa o teu mecanismo de defesa. Tá. Né? Quanto você mais acessa a sombra do teu perfil, né? Que são aquelas características que a gente nega na própria personalidade. Quanto mais você usa o mecanismo de defesa, que é isso que eu falei da criança que busca um comportamento para nunca mais ter aquele trauma de novo, né? Quanto mais você usa aquilo, menos evoluído você tá. Porque quando você evolui, você descobre que você tem todo o recurso como um adulto maduro para superar qualquer coisa. Né? Então, não tem necessidade de se fechar de maneira infantil, né? Então, o adulto ele tem todo o recurso, ele tem inteligência, ele tem resiliência, ele tem como acionar outros recursos e outros apoios, né? Só que a gente só consegue isso com evolução. Ampliando a consciência. Sem dúvida. Compreendendo as suas movimentações. Sem dúvida. A partir do autoconhecimento, né? Exatamente. E para conquistar tudo isso, cara, o que você sugeriria? Tem que fazer um processo, né? A vida vai ensinar também. Processo do quê? Um processo de desenvolvimento. Pode ser um processo
misto aí com várias ferramentas, né? A gente procura colocar um perfil de desenvolvimento que se adequa para cada personalidade. Tá. Né? Então, a vantagem de ter a ferramenta do Enneagrama é saber como cada pessoa interpreta a realidade. Tá. E qual seria a melhor maneira de chegar com um novo conhecimento para essa pessoa. Nem todo mundo é visual, né? Tem gente que não vai querer ler, vai precisar fazer um outro tipo de dinâmica para a aprendizagem. Né? Então a gente procura colocar um desenvolvimento que se adequa para cada Enneagrama. Então eu diria que o primeiro passo é o Enneagrama, descobrindo todos os mecanismos daquela pessoa, como aquela pessoa vê o mundo, como ela enxerga, quais os recursos que ela usa, né, na movimentação dela no mundo. E a partir daí a gente procura colocar outras ferramentas, né, psicanálise, coach, uma constelação, alguma coisa para que ela consiga se desenvolver, para que ela consiga conhecer a própria identidade. A maioria das pessoas não se conhece. Quanto tempo, cara, demora? Processo razoável, eu diria que 3 meses. 3 meses é possível. É possível ter um bom desenvolvimento. Né? Muitos que procuram desenvolvimento para alguma questão mais pontual, um processo de 3 meses é suficiente, né? Para você conseguir, né, diminuir uma ansiedade, conseguir uma adequação melhor no trabalho. Né? Então, e dependendo do processo, vai um pouco mais longo, né? Dependendo do que é o objetivo dessa pessoa. Tá, mas a média é 3 meses, né? Eu acho que sim, 3 meses é um tempo razoável. Vai. O Wilson de novo. Obrigado, Wilson, pela participação. Grande Wilson, um abraço para você, diretamente de Indaiatuba, né? Okay. De Indaiatuba para o mundo. Legal, cara. Vamos lá. O quão importante se as empresas fizessem esse teste com os colaboradores? Aí ele fala, ferramenta fera para os líderes terem nas mãos. Olha, o que a gente economiza em termos de desenvolvimento, em termos de problemas relacionados à falha de comunicação, o que você melhora no clima organizacional da empresa, só isso você já tem eu falo porque eu, como empresário, apliquei na minha empresa e por isso que depois eu virei especialista em Enneagrama. Porque eu vi a diferença na equipe, eu vi a diferença na empresa antes e depois da aplicação. Né? Então, assim, se eu precisasse voltar no tempo e gastar 4 vezes o que eu gastei para fazer esse desenvolvimento, eu faria de novo. Caramba. Porque a economia em termos de rotatividade, né? Nossa, verdade. Imagina quanto tempo treinando uma pessoa, ou como fazer com que você consiga rapidamente achar uma pessoa adequada para um perfil. Como desenvolver cada pessoa, né? Então, o Enneagrama ele traz muito benefício. Ele faz com que as pessoas... Ele quebra na empresa aquela visão familiar e cria uma visão humana, não necessariamente familiar, humana, onde você enxerga cada um dos potenciais ali dentro, respeita muito mais as diferenças, né? Então, só o que você ganha em termos de clima é impressionante, né? Sem dúvida, é uma ferramenta que vale a pena aplicar. Cara, e hoje empresas, por exemplo, como a do Wilson, que é o Catex, né? Um abraço aí pro Wilson, pro Thiago. Eles estão percebendo, né, Jorge, que esse desenvolvimento a própria pessoa pode estar buscando, mas a empresa também buscando. É verdade. Né? E faz a diferença, porque antes, até então, né, muitas empresas era uma coisa mais tangível. O que você vai trazer para mim? Mas como que eu vou desenvolver? Cadê? Me mostre. Como é que você mostra isso? Como quantifica, né? Como é que você quantifica isso? Eu posso pegar? Não. Se você percebe isso, as pessoas se desenvolvendo com isso, né? É nítido, depois de um programa desse, o que você reduz de absenteísmo, né? O que você reduz de rotatividade, o que você melhora a produtividade daquela pessoa, de repente o engajamento, a eficiência do trabalho daquela pessoa. É nítido. Porque se a pessoa trabalha num espaço, né, Ed, como você já muito bem colocou, ela não sabe o que ela está fazendo, não sabe por que está fazendo, não está de acordo com o ambiente. Quer dizer, ela está ali, tipo, batendo prego, né, literalmente. É verdade. Mas a hora que você vem e mostra para ela, tira isso aqui. Aí o jogo muda, né, cara? É simples, vamos pensar numa comunicação. Quer dizer, você precisa falar entre 2 áreas que não têm a mesma cultura, né? Você vai pegar uma área de engenharia lá, todo mundo tipo 5, muito lógico, muito racional, muito mental, né? Precisa ter dado na mão, parecido com o tipo 1 também. Né? Tipo 1, para você convencer eles, tem que levar isso aqui de papel para ele. Então eu sei que quando eu vou falar com o tipo 1, não adianta eu falar, olha, eu sinto que isso é o correto. Imagina. Você vai bater em você. Vai bater em mim, sem dúvida. Então, para falar com o tipo 1 e convencer um tipo 1, você tem que falar, olha, foi feita toda uma análise, está aqui todas as planilhas, eu tenho todos esses dados, eu tenho todo esse material que embasou essa decisão.
parece que essa decisão é a mais correta por conta desses números, você apresenta dados, fatos. O 1, ele compara, ele tem a capacidade ali de fazer aquela avaliação, assim como o 5. Né? Então eu tenho que levar muita base para ele. Agora, se eu for falar com 8, numa posição, de repente, de liderança, se eu levar tudo isso aqui, ele vai pegar esse mundo de papel e vai me bater com esse papel. Na voadora. Então não adianta eu falar para ele que olha os dados, ele nem vai me ouvir. Ele já na terceira frase, ele já o que você quer? Né? Então, para um 8, você tem que chegar e falar, olha, é isto por conta disto. Acabou, não tem que levar papel, ele tem que sentir confiança no teu olhar, na tua oratória, né? Sim. Então, hoje eu sei com quem eu vou falar, como eu devo me posicionar para aquela pessoa me entender no código dela. Eu vou pro código dela. É isso aí. Eu não espero que ela me entenda no meu código. É isso mesmo. Né? Então eu acho que isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. A comunicação melhora muito. Né? E as pessoas sabem, né, com o DISC que você tem, né, quem é executor, mas talvez o Enneagrama você tenha um pouco mais explicado essa característica de comunicação. Thiago Radavanovic, também de Dayatuba, lá da Eucatex também, né? Existe algo como quais as melhores carreiras para um tipo 9? No geral, eu diria que são aquelas atividades de liderança voltadas para RH. Né? São atividades de liderança voltadas para grupos que não envolvem competição. Né? O 9 ele tem facilidade de ler as pessoas, ele tem facilidade de se integrar nos grupos. Né? Ele é muito diplomático. Então, toda atividade que exige negociação com diplomacia, né? com uma boa, digamos, simpatia, né? O 9 ele é um nato para isso, né? Ele tem a facilidade, né? Não é porque eu estou querendo elogiar só você, não. Tá? Obrigado. Né? Mas também te elogiando, né? Então, o 9 ele tem essa facilidade de se colocar no lugar do outro, de conseguir integrar os pontos de vista, fazer uma harmonização. Então, todas as atividades que envolvem mediação, que envolvem, de repente, carreiras jurídicas, né, em alguns casos, eu acho que ele tem muita vantagem. Legal. Posso fazer uma aqui? Vamos à última. A última. Pô, olha só. Vai todo mundo. Estamos com 57 minutos de programa já. Rodrigo Matos, pergunta legal. Como um pai pode ajudar na evolução de um eneatipo da filha? Pergunta muito interessante. Interessante né? mesmo. O que esse pai pode fazer, como qualquer pai, é ele se desenvolver. Ele não pode fazer nada pela filha que ele não faça nele mesmo. Ele tem que buscar a própria evolução, ele tem que buscar enfrentar os próprios medos. Onde essa filha olha para ele e fala, dá para enfrentar medo. Olha que legal, hein, cara. É a melhor maneira. É verdade. Putz. Rodrigo Matos é um feraço, cara. Acabou de ter uma filhinha, Tipão 4 também. Legal. E a gente tá junto aí há mais de um ano, cara. Que bacana. Começamos com psicanálise, ele já tá no coaching voando. Muito bom. Legal, Grande abraço pra você, Rô. Beijo, lindo. Então, certamente ele já está fazendo isso, ele já está se desenvolvendo. Já. Tá Muito bem. certo, então. É isso aí. Tá hora. Precisamos terminar. Tá, todo mundo. E Eide, toda vez que os seres humanos se conectam, leva alguma coisa, aprende alguma coisa, sai diferente. Com certeza. Você sai diferente daqui hoje por quê, cara? A energia que eu recebo de vocês é impressionante. Eu saio daqui com 2 vezes mais energia do que eu entrei. Gratidão. Gratidão pelo convite, por essa galera aí que participou também, que trouxe pergunta, que faz a gente olhar de um jeito diferente para o Enneagrama. Você faz consultoria para empresas também? Sem dúvida, para empresa, pessoa física. Então, para te procurar, para conversar com você, @Citrintas, é isso? Exatamente. Instituto Citrintas? Instituto Citrintas. @Instituto Citrintas, vai conversar com você ou vai conversar com a Thaisa. Exato. E vocês podem atender essas empresas, certo? Exatamente. Legal. Ericão, o que você leva daqui hoje, cara? Cara, eu levo um aprofundamento do conhecimento, né? Pra quem não sabe, eu me formei com esse mestre. Eu também. Nós formamos com esse mestre aqui. Gratidão. E a gente só aprofunda o conhecimento, né? Pegando, tentando catar mais coisa aqui. E você, o que você leva? Assim? Cara, eu levo hoje um refinamento, porque você trouxe algumas coisas aí que, poxa, eu não tinha entendido dessa forma que você trouxe. É interessante, né? Porque a gente vai criando uma maneira de dar evolutivas. Exato. E quando vem uma outra pessoa e traz uma outra visão, você fala, caramba, isso eu preciso incluir também. Ajuda, né, cara? Então, refinou aqui. E também, poxa, fico muito grato. É sempre maravilhoso. Minha alma se alegra ao encontrar a sua alma, meu querido. A recíproca é verdadeira, meu amigo. E aí, da Torre, o que é a vida, meu brother?
A vida é uma alegria. A vida é uma descoberta. É se descobrir, né? Cada dia mais. Ou talvez se revelar, né? Cada vez mais, né? A gente vem com muita couraça em cima da nossa essência, né? Então acho que a vida é a oportunidade de a gente tirar a couraça e voltar a ser o que era antes da gente ouvir do mundo que deveria ser, né? Acho que é a essência, cara. A vida é a oportunidade de a gente achar a essência. Posso fazer? Tem uma pergunta aí? Tem. Vai lá. O que é a vida, Lindão? A vida é um presente, uma dádiva, né? Uma oportunidade de desenvolver através das relações, né? Aprender com isso aqui que a gente está fazendo, olhando o outro, na dor do outro ou na minha dor, né? Então acho que é essa oportunidade que a gente tem de se completar, né? Uma pergunta que eu recebi aqui, a última. O que é a vida, e para finalizar? De novo, eu já acabei de responder. Cara, tá todo mundo perguntando o que é a vida hoje. A vida é essa oportunidade de se olhar na história do outro, né? De compreender a si mesmo olhando para o outro, né? Desse espelho que a gente tem de relações, né? A vida é a oportunidade de a gente exercitar o amor. O Enneagrama fala de amor. Cada um tem uma linguagem do amor. Essa ficou bonita, hein, cara? Mas essa é a busca. Foi da hora. Essa ideia do Antônio Abujanra, falecido Antônio Abujanra, que sempre perguntava isso no final do programa Provocações. Eu gosto muito do programa. Quem fez isso foi o Inteligentíssimo. Que é sempre na terceira que sai a resposta da alma. A primeira é racionalizada, a segunda é com o saco cheio, a terceira você fala, putz, vai ter que vir da alma mesmo. Eide, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado. Temos pessoal. aí, então, semana que vem, 16º episódio, Ericão. Temos o Dr. Flávio Machado, falaremos de saúde sexual do homem. Não importa se é homem ou mulher, vem com a gente, traga suas perguntas, porque vai ser muito top, cara. Muito bacana. Muito top. Muito Quebra bom. de tabu, cara. Quebra de tabu falar de saúde sexual. E o nosso abraço, um grande abraço aqui pro Morico Spaces, pra Constru Lima, pra Mega Mori Corretora de Seguros, pra Tab Group, pra Barbearia. Faltou alguém aqui? Não faltou ninguém. Então, semana que vem a gente está de volta aqui, quarta-feira às 20 horas, com o Dr. Flávio Machado, falando sobre a saúde sexual do homem. Mandar um beijão pra galera aqui do Instagram. Pô, todo mundo que participou aqui com a gente, a Mari, o Douglas, nosso querido Douglas também, que no mês que vem estará aqui com a gente. Grande Douglas. Galera, gratidão mesmo. Curtam também lá Sabino Cast, por favor, ativem o sininho. Tamo junto, fortalece a gente aí, galera. E também siga o Instituto C30, pergunte lá, enche o saco do IEID com tantas perguntas. Mande suas perguntas lá, @Instituto C30. Isso aí. Mande lá, falei com o IEID. Até semana que vem. Beijão, galera. Beijo Tchau, pra vocês. valeu.